Estamos de volta com o nosso programa Trocando Ideias. É bom trocar ideias, né, gente? A gente vai crescendo, eu imagino, estou aqui crescendo muito com tudo que estou ouvindo, debatendo, conversando. Imagino que você que está em casa também, estou vendo aqui as suas manifestações, e é muito bom ter o carinho da sua participação, porque todos nós precisamos crescer na fé, precisamos crescer como pessoas humanas e assim por diante. No bloco anterior, eu deixei uma pergunta aqui para os nossos convidados, não é? Para que nos ajudasse a diferenciar esses diversos fenômenos da manifestação da Mãe de Deus durante a história da igreja, não é? Durante esses tempos que se passaram. Então, nós temos aqui no Brasil a Nossa Senhora Aparecida, que é a padroeira do Brasil. Nós temos na América Latina, mas a partir de Guadalupe, no México, Nossa Senhora de Guadalupe. Lá em Fátima, Portugal, Nossa Senhora de Fátima. Lá em Lourdes, Nossa Senhora de Lourdes. São todas muito conhecidas e amadas. Aliás, no Brasil, quantas Marias de Fátima, Maria de Lourdes, Marias Aparecidas, não é? Falta Maria de Guadalupe, que não é muito comum aqui, é muito no México, não é? Na América Latina em geral. Em geral, é verdade. Então, como é que a gente faz para diferenciar esses fenômenos uns dos outros? Acho que é importante buscar conhecer a história, o contexto que surgiu. Até para perceber que se passa por videntes ou se passa, por exemplo, por pescadores que encontraram uma imagem de forma extraordinária, uma parte, depois uma outra parte, o milagre da multiplicação dos peixes. Isso é Aparecida. Falando de Aparecida. Então, a história acaba nos dando com mais exatidão as diferenças, né? Você citou aí Guadalupe, Fátima, Graças, Lourdes, quero acrescentar aqui Medjugorje. Depois, se quiser falar, a gente falaria um pouco. Diferencia-se de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, né? Justamente porque não foi a aparição de Nossa Senhora, embora o nome é Aparecida, né? Mas uma manifestação ali no Rio Paraíba. Agora, obedece ou não aqueles critérios todos que nós viemos falando até agora? Claro que sim, ao ponto de se tornar... ser reconhecido como padroeira do Brasil. E o título, Nossa Senhora da Conceição, que remete ao dogma da Imaculada, né? Então, de fato, o que a gente recomenda? Procure estudar, procuremos aprender um pouco mais da história, né? Eu, certa vez, adquiri um livro, Nossa Senhora de Todos os Nomes, Orações e História, com 260 títulos marianos. Não são 260 aparições. Eu achei interessante a organização desse livro, escrito por Frei Darley Zanon, que é por ordem alfabética. Ele vai de A até W, Z. De A a Z, com títulos e com histórias. Muito interessante. Existem muitos outros livros que vale a pena pesquisar. Acho que a palavra é pesquisa. Pesquisar. Padre Alexandre, eu até queria acrescentar isso, mas eu vou a partir da pergunta da... Desculpa, ela não quer ser identificada, tá? Eu, particularmente, amo muito Nossa Senhora, mas eu tenho um verdadeiro pavor das mensagens das aparições. Tenho muito medo. Não leio de jeito nenhum, mas as que eu li me deu vontade de desistir de viver, trabalhar e ter filhos. Pergunto, isso é pecado? Eu posso continuar amando Nossa Senhora? Eu digo isso porque muitas aparições têm uma mensagem assim muito apocalíptica, não é? Exatamente. Então, o que você responderia para essa nossa fiel e para tantos outros que pensam sobre isso? Então, eu volto ao que eu falei no início. Sempre a aparição tem uma dimensão divina e uma dimensão humana. E o imaginário da época em que aconteceu a aparição, ou das crianças, no caso, né, condiciona muito o fenômeno, né? E nós precisamos, então, fazer um discernimento. Por exemplo, uma mensagem que seja muito moralista ou que seja muito apocalíptica, parece muitas vezes estar em contradição com toda a mensagem de amor, de misericórdia, de caridade, né? A beleza que é, quando a gente escuta agora o Papa Francisco falando da beleza do amor, né? Da beleza de evangelizar, da alegria, né? De ter uma família. Ou seja, a mensagem é muito mais positiva que negativa. Então, eu acho que a gente pode tranquilamente olhar essas mensagens dando como a gente diria em português, dando um desconto, né? Porque foi dentro de uma época concreta, num contexto concreto, né? Nós não precisamos, as mensagens dos videntes não são necessariamente uma profecia de algo que vai acontecer. A gente também precisa passar pelo crivo da igreja,
né? Por exemplo, houve videntes que preveram o fim do mundo, diante de aparições supostamente verdadeiras, mas são situações que já se comprovou que não aconteceu. A própria Bíblia diz que ninguém sabe nem o dia nem a hora, não vai ser Nossa Senhora que vai dizer quando vai ser, né? Então, o Papa, às vezes, ele usa já usou várias vezes uma expressão que também nos coloca um pouco em alerta diante das mensagens, ou até mesmo das aparições. Ele fala assim: não me parece que Nossa Senhora tem uma agência de correio, que a gente mandando mensagem o tempo todo, né? Isso precisa ser entendido, mas é muito nesse sentido, de que parece que a gente às vezes dá mais fé às aparições do que aquilo que a igreja, os bispos, né, a Sagrada Escritura ensina. Então, a gente sabe que, por exemplo, a visão do inferno com fogo, com enxofre, com chifres e todas essas coisas, é própria de um gênero apocalíptico, né? Essa ideia, também na Sagrada Escritura, nós precisamos purificar na hora de entender, né? É um tipo de literatura que sempre, de novo, pode ressurgir ao longo da história da igreja, mas que não necessariamente, né, ou seja, na Idade Média quiseram chegar a medir a temperatura do inferno, ou seja, nunca vamos saber quanto, né, ou seja, porque o inferno é um estado, não é um lugar, por isso mesmo é que não tem fogo, porque é um estado do espírito, né? Agora, o fogo fala dos tormentos que a gente passa nessa distância que a gente vive com Deus, que é a situação de quem está no inferno. E aí o fogo expressa de alguma maneira isso, mas é um símbolo, é uma imagem. Então, nesse sentido, não temos que imaginar, porque a igreja sempre ensinou que céu, purgatório e inferno são estados do espírito, né? E não lugares concretos, físicos, como aparece, né? Mas na hora da visão, aparece lá fogo, aparece tormentos, mas é para expressar uma realidade mais profunda, que é essa distância infinita de Deus, que é própria daquele que está no inferno. Que bacana. Agora... Padre, não, vamos já para outra, porque senão não vai dar tempo. Você já tocou no assunto, chegou muitas perguntas a respeito de Medjugorje, não é? Medjugorje é um fenômeno recente, mas é um fenômeno que chama muita atenção, porque são aparições que já duram há mais de 30 anos, não é? Exatamente. Eu já tive em Medjugorje pelo menos umas 2 vezes. Eu queria ver o que vocês dizem a respeito dessa aparição. Olha, eu vou dar um pequeno testemunho, daí o padre pode também completar. Eu fui para uma peregrinação com uma intenção e passei por vários santuários marianos, rezando sempre por essa intenção. Dentro do roteiro estava Medjugorje. Era o único lugar que eu não queria ir, justamente por causa dessa questão estar ainda em aberto, né, Medjugorje, porque não dá para se analisar se as aparições ainda estão acontecendo, etc. Mas eu era diretor espiritual, disse sim para a peregrinação, para o pacote todo. Mas interiormente, e não falei para ninguém, Medjugorje eu poderia deixar para outros tempos, né? Mas fui com o coração com essa resistência e termino dizendo: a graça que eu pedi, recebi em Medjugorje. Que bom. Padre. Medjugorje, eu acho que está no coração e no dia a dia de muitos cristãos, porque os fenômenos são muito fortes, os frutos também extraordinários. Conheço muitas pessoas. Só sem querer interromper, o senhor já pisou lá? Não, ainda não. Tive ainda Okay. essa graça que o padre Fernando teve. Mas eu gostaria só de mencionar algo que é importante a gente ter presente. Eu estudei uma vez um livro de um antropólogo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em que ele analisa, se chama Maria entre os Vivos. E ele analisa do ponto de vista antropológico, religioso, né, mas não necessariamente teológico. E ele fez uma observação interessante. Ele falou assim: o difícil das últimas aparições dos anos 70 para cá é que elas são diferentes das aparições até, digamos assim, Fátima e ao redor. Por exemplo, Boring, Banot, que são dos anos 30, né, 1930, 32, 33, na Bélgica. Porque aquelas eram 1, 6, 8, 16 vezes e acabou, né? O fenômeno de Medjugorje começou nos anos 80 e continua até hoje. Então, isso dificulta muito a análise. E tem muitas outras aparições que também continuam sendo, digamos assim, cotidianas ou, pelo menos, periódicas, frequentes. Então, enquanto não terminar as aparições, porque vai que amanhã Nossa Senhora dá uma mensagem que não tem nada a ver com a fé cristã. Então, a igreja não pode se pronunciar ainda. Então, acho que a gente precisa de paciência, precisa de muito discernimento, precisa de prudência, né?
mas ir com o coração aberto. Porque não há uma proibição. Não há, exatamente. Até Então, hoje. nesse sentido, eu acho que a cautela da igreja é perfeitamente justificável, mas todos aqueles que quiserem peregrinar esse lugar, ele continua sendo um dos grandes centros de peregrinação do mundo, inclusive da Europa, né? Mas os fenômenos ainda precisam terminar de, né, ser analisados, porque simplesmente não terminaram. Então, há um novo fenômeno aí, que é mais recente, que é essa das aparições constantes. Padre Fernando, chegaram pelo menos 3 perguntas a respeito da consagração à Nossa Senhora através do método de São Luís Maria de Montfort, que, aliás, é um fenômeno que agora está se propagando bastante, né? O Tratado é um livro realmente que tem um valor devocional muito bonito, não é? Mas o que o senhor diz a respeito disso, da consagração segundo o método ali de São Luís Maria Grignon de Montfort? Vamos aos testemunhos, né? Frei Galvão, Santo Antônio de Santana Galvão, fez a consagração segundo esse tratado, primeiro santo canonizado no Brasil. E São João Paulo II, seu Totus Tuus, testemunha a sua vivência do tratado. Agora, aquilo que você disse, não dá para fazer disso a minha Bíblia, né? O meu catecismo, né? É algo que precisa me ajudar a viver a Bíblia e viver a sã doutrina católica, né? Então, as consagrações, segundo São Luís Montfort, segundo a inspiração do Padre Kentenich, né? Segundo todos os santos que chegam a nós, ou aquela mais simplesinha que as pessoas conhecem, precisam ser uma forma de expressar o amor e a nossa resposta, como São João deu a Jesus na cruz. Mulher, eis aí o teu filho. Foi o primeiro que nos consagrou a Nossa Senhora, Jesus crucificado. Filho, eis aí a tua mãe. Então, todas as consagrações, segundo Padre Luiz Condor, de grande santidade, postulador da causa dos pastorinhos, o vice-postulador, mas já está no céu, já faleceu, ele dizia isso: todas as consagrações remetem àquela do Cristo crucificado. Então, se a pessoa consegue dar essa resposta como São João, trazer Nossa Senhora para o que é seu, São João capítulo 19, ela é válida e ela vai ter frutos como teve na vida de São João Paulo II e do Frei Galvão. Coisa boa. Padre Alexandre, ali do público, alguém gostaria de fazer uma pergunta ali para o senhor. Padre Fernando, aliás, aqui, Padre Alexandre. Sim. Que é mais difícil, é bom para ele. Não, Padre Alexandre, eu gostaria de saber assim, o que a igreja diz sobre os fenômenos que acontecem com as imagens de Nossa Senhora. Como, por exemplo, a imagem que derrama mel, sal e lágrimas dos olhos, né? Diz que acho que há mais de 20 anos isso acontece, e hoje ela está na minha cidade, em São José do Rio Preto. Certo. Então, é uma curiosidade minha, gostaria de saber. Muito boa. Valem exatamente os mesmos critérios que falamos para as aparições. Todos esses fenômenos, todas essas manifestações extraordinárias precisam ser analisadas, né? Tem pessoas que têm fenômenos paranormais, por exemplo, e se de repente, diante dessa imagem, essa pessoa manifesta alguns desses fenômenos, né? Aí é necessário, de repente, separar a imagem das pessoas que normalmente a acompanham. E aí é necessário fazer uma série de estudos em relação à imagem. E como as aparições, pode ser que algumas sejam autênticas e outras simplesmente não. Não conheço esse caso, então não tenho como opinar. E imagino também que a igreja, no seu devido momento, vai fazer a sua manifestação, vai também opinar e dizer o que pensar em relação a essa manifestação extraordinária de Nossa Senhora. Sempre eu acredito que o mais importante é o foco não ficar no fenômeno extraordinário em si, mas na mensagem de Deus por meio desta manifestação. Eu acredito que essa é a grande, o X da questão. Se nós realmente nos preocupamos só do fato extraordinário, que de repente uma pessoa que tem uma sensitividade especial poderia até fazer em outro contexto que não seja religioso, né? Ou realmente estamos vendo a mensagem que está por trás, que Nossa Senhora, de repente, está transmitindo através desse fenômeno. E os frutos, novamente, vão ser outra das características para a gente dizer se essa mensagem é verdadeira ou não, é autêntica ou não. Mas a igreja vai precisar analisar cada caso para poder também fazer um juízo final em relação a esses fenômenos.
Me fez lembrar também, só gostaria de acrescentar, uma aula de Bíblia, quando eu era seminarista, e o professor foi explicar as várias possíveis interpretações do milagre da abertura do mar, né? Mar Vermelho e tal, o povo passou. Depois dele explicar, tal, ele olhou para nós, assim, um pouco assustados, né, com aquelas explicações todas. Daí ele virou e falou assim, mas, olha, eu estou falando isso para vocês, ensinando, mas espero que a fé de vocês não esteja centrado na abertura do Mar Vermelho, né? Então, isso é muito importante. As imagens, as aparições, as mensagens, mas nós não podemos confundir, né, tudo isso com a centralidade do mistério pascal, do Verbo encarnado, onde houve a revelação plena. Acho que isso é importante a gente mesmo se avaliar. Nossa, que importante, que graça que eu recebi, como eu acabei de falar. Recebi uma graça em Medjugorje, mas para mim o centro não é Medjugorje, e nem é um monte das aparições onde eu recebi essa graça. Não, o centro é Jesus Cristo. O povo, a gente tem que ver, você lembrando aqui a questão antropológica, o povo tem uma sede, uma necessidade de algo extraordinário. Jesus diz, olha, não vou dar mais nenhum sinal, a não ser aquele sinal de honra. O povo precisa muito de sinais. Eu acho interessante lá na minha cidade, lá na Ceilândia, de repente, numa árvore, pareceu que aquela árvore começou a sair alguma coisa, que a senhora começou a chorar naquela árvore. De repente, tinha muito mais gente naquela árvore do que na igreja. Não é? E a gente começa a ver fenômenos assim, porque o povo precisa de algo sensível. E, às vezes, nós saímos do essencial. Porque se eu vou atrás de uma coisa muito mais do que da Eucaristia, isso já é preocupante. Não é? Agora, se aquilo que está lá me conduz para a Eucaristia, me conduz de volta para a igreja, me conduz de volta para a conversão, me conduz para uma fé autêntica, tá bom. Agora, se eu vou só atrás do fenômeno, a senhora está ali, aí eu corro atrás. Aí reúne, gente junta ônibus, não é? Aquela casa não cabe mais tantas pessoas e assim por diante. Vamos erguer uma igreja. Então, a gente tem que ter muito cuidado, não é? Porque são coisas de momento e que depois acaba nos ajudando a ter uma fé autêntica, não é? Aquela fé que nós somos chamados a viver no dia a dia. Então, a gente tem que ter muito cuidado para essas coisas que são muito de momento. Só rapidinho, como também nós que somos pastores, temos que ir ao encontro dessas realidades. Sim. Porque uma coisa é a aparição, pseudo-aparição, possível aparição. Outra realidade é a mensagem, o que ela significa. E outra realidade é a capacidade de interpretação. Né? Os pastores, a partir dos bispos. Tal, mas nós precisamos ajudar o povo nessa interpretação. Porque se não formos ao encontro, esperarmos que eles venham até nós para trazer os fatos, me ajude, padre, às vezes os oportunistas, os charlatões vão atravessar aí vestido de pele de pastor, de cordeiro, e são lobos, oportunistas. Então, também, cada aparição também é uma provocação para a pastoralidade. Para cuidar das nossas ovelhas. Não é? Bom, e aí eu pergunto para vocês o seguinte, são duas perguntas muito parecidas. Um diz assim, olha, corriqueiramente, quando estou em oração, eu vejo um anjo que fala comigo, me dá conselhos, já chegou até a me ajudar na escolha da passagem do Evangelho. Eu já conversei com o padre sobre isso, mas o padre disse que podia ser coisa da minha cabeça. Não acredito que seja. Um outro padre disse que pode ser até a arte do maligno. Não acredito que o maligno apareça para mim, diante do Santíssimo, para meditar o Evangelho. Então, ele quer compreender o que está acontecendo com ele. E, ao mesmo tempo, a outra disse assim o seguinte, olha, eu estava num acampamento, numa palestra sobre o amor, e vi uma senhora linda, com um coração enorme para o lado de fora. No dia seguinte, recebi de presente um coração grande, comprado pela minha filha, e assim por diante. No dia seguinte, eu acordei com a sensação de uma senhora tinha aparecido para mim. Como é que a gente pode ver, não é, essas coisas que são fenômenos, na verdade, místicos? A memória divina é até muito simples, não é, mas que acontece com o nosso povo. Eu acredito que, em todos esses casos, o mais importante é um discernimento e um acompanhamento espiritual e humano com alguém que possa lhe ajudar a entender, porque quando a gente reza, a gente pode, né, existem graças místicas. A igreja tem aí uma longa lista de santos e outros que talvez nunca foram canonizados, mas que tiveram em seus momentos de oração graças místicas, nós acreditamos nisso. É como momentos em que, de repente, Deus se faz mais palpável, de repente uma presença mais forte, uma voz interior que vem e que faz parte da vida de oração do cristão.
Então, acho que a gente não deveria se surpreender com essas coisas, mas um discernimento, um acompanhamento qualificado para discernir o que está acontecendo, alguém que possa ajudá-lo na sua caminhada de fé, e não, novamente, não centrar toda a sua fé nesse fenômeno, né? Mas na Eucaristia, em Jesus Cristo, na Sagrada Escritura, né? No amor que todo cristão deve a Nossa Senhora, né? Mas não necessariamente só nessas manifestações extraordinárias. Sem dúvida que impactam e são um presente de Deus. Todo dom místico, quando é real, verdadeiro, é um presente de Deus. E Deus sempre vai se usar dos meios que nós temos. E a fantasia, né, a imaginação é algo que pertence ao nosso ser. E Deus pode se usar também da nossa fantasia, da nossa imaginação, né, para que nós possamos imaginar, ver essas pessoas. Não necessariamente significa que houve uma materialização ali, mas Deus está se usando de uma faculdade que é nossa para nos transmitir uma mensagem, né, para nos transmitir, de repente, uma graça, um dom. E por isso precisa ser discernido. Certamente o pastor ou a pessoa que acompanha essas pessoas pode também, ao conhecê-la melhor, perceber, não, realmente você é uma pessoa que tem uma sensitividade maior, uma sensibilidade maior, ou de repente é uma pessoa mística, que precisa por isso mesmo ser ainda mais acompanhada, né, nesses fenômenos, né, que recebe. Padre Fernando, ainda dá tempo de fazer uma pergunta a respeito de Fátima. Aliás, vou aproveitar para divulgar o livro Mística de Fátima, Experiência do Sobrenatural de Deus, da Nilza e do Gilberto Maia, aqui da nossa comunidade Canção Nova, lançaram esse livro maravilhoso. Eles moraram em Fátima, acompanharam muito de perto, não é, aquilo que acontece lá, e moraram justamente com o nosso querido Padre Fernando Santa Maria. E a pergunta é justamente isso. O Vinícius disse que existe uma corrente, diz que a irmã Lúcia, vista com o Papa João Paulo II, né, eu não sei se é uma aparição da irmã Lúcia junto com o Papa João Paulo II, o São João Paulo II, mas é verdadeira. E se realmente o terceiro segredo de Fátima, que tanto foi falado, ele realmente já foi divulgado na sua totalidade. Então, o segredo de Fátima foi comunicado em 3 partes. A terceira parte foi apresentada a sua interpretação oficial do então cardeal Ratzinger, no altar do mundo, na Cova da Iria, por ocasião da canonização dos pastorinhos no ano 2000. Né? A partir daí, né, foram surgindo, principalmente na internet, né, várias interpretações que colidem com aquela interpretação. Não quer dizer que aquela interpretação foi plena, né? A dinâmica da revelação, da profecia, permite outros desdobramentos. Mas o que se percebe em torno do segredo de Fátima, ou da terceira parte do segredo, desculpa, é um autêntico terrorismo espiritual. Falamos tanto de frutos, né? A paz é um fruto do Espírito, né? Então, se essas mensagens atribuídas a Lúcia, ao segredo de Fátima, têm causado transtornos, têm promovido terrorismo espiritual, é claro que não merecem atenção, né? A terceira parte do segredo e as outras, tem até nesse livro, né, Memórias da Irmã Lúcia, que é tratado porque foi em julho, que teve a primeira parte da questão, mostrou o inferno, e depois a questão da consagração da Rússia, enfim. E a terceira parte dizendo do século do martírio. Tanto assim que 19 séculos em número contabilizados não deu o número de mártires só no século XX. Então, essa interpretação oficial diz que já no começo do século XX, Nossa Senhora já tinha feito o apelo, a penitência, para que, por consequência dos pecados, isso na aparição de julho, Nossa Senhora já falava aos pastorinhos, que poderia acontecer uma guerra ainda maior, porque as aparições se deram também ali no contexto da Primeira Guerra, mas poderia acontecer uma maior, não por vontade de Deus, mas por consequência da falta de conversão, etc. E aconteceu. Terminou na Segunda Guerra? Não. O século XX todo, aí que São João Paulo se identificou, porque na terceira parte, um homem de branco, né, alvejado, e ele foi ler esse segredo no hospital. Trouxeram a ele, que estava no Vaticano, e ele se identificou, né, com aquele homem de branco. Enfim,
fiquemos com aquilo que a igreja tem apresentado, que já é muita coisa. O padre citou uma data de livros, de estudos ali, seja da CNBB, seja de outros. Se nós formos pesquisar aquilo que a igreja hoje nos apresenta, vai trazer, sem dúvida, paz. Se nós ficarmos correndo atrás com pesquisas, com ensinamentos de terrorismos espirituais, nós vamos sofrer as consequências. Que bom. Padre Alexandre, eu gostaria de aproveitar, antes de encerrar o programa, dizer que o senhor é da Academia Marial, não é? E a Academia Marial, ela é muito importante para aprofundar a devoção à Nossa Senhora. Inclusive, vocês vão ter um encontro, né? Aqui próximo. Pode falar disso para nós. Certo. Gostaria de convidá-los, né, a partir de quinta-feira, agora, nesta semana, até o domingo. Depois de amanhã já? Sim. Olha aí. Em Aparecida, nós teremos o 10º Congresso Mariológico. Então, o tema vai ser sobre a piedade popular mariana e a liturgia, um tema muito interessante, com os principais mariólogos do país eles estarão presentes, e também com momento para seminários e discussões de vários outros temas. Então, fica o convite, aqueles que puderem participar, é questão de fazer a inscrição, podem entrar no site da Academia Marial ou pelo A12, e aí vocês podem fazer a sua inscrição, ou até mesmo na hora, vai ser lá no auditório, em Aparecida, junto ao Santuário Nacional. E essa Academia Marial, ela existe com que finalidade? A finalidade é justamente promover a devoção mariana e o estudo de Mariologia no país. Né? Bacana. Então, é um órgão que já tem 30 anos de história, né? E que nós nos alegramos muito de fazer parte. E muitas pessoas que que escrevem sobre Maria ou que têm, de alguma maneira, um interesse especial na Mariologia, nas devoções marianas, podem também ser associados nossos. Então, fica o convite para aqueles que quiserem participar do congresso. Vai ser de altíssimo nível, esse congresso também é em parceria com a Faculdade Deoniana e com a CNBB. Que coisa boa. Bom, gente, olha, hoje é o último dia do mês de maio. Quem recebeu a nossa revista do mês de maio deve ter recebido junto esse boleto. Nós recebemos, graças a Deus, o retorno de muitas pessoas, mas teve pessoas que ainda não retornaram. Amanhã, quando você acordar, ainda é 1º de junho. Mas se você ainda quiser mandar para nós esse boleto, tá? Fazer a contribuição dos R$25 a mais, é uma forma de você nos ajudar, tá bom? E, inclusive, para que você possa ganhar. A pessoa pergunta, como é que eu faço para ganhar essa mãe rainha tão bonita? Está aqui o padre presidente aqui, tá bom? Na devoção. Então, você contribua conosco, além daquilo que nós estamos dando para você, que é nosso sócio evangelizador, através da contribuição, que são os presentes, que são a possibilidade de você poder, de forma digital, adquirir palestras e produtos que estão sendo oferecidos para você. Nós estamos dando presente essa mãe rainha, que, aliás, é muito bonita, tá? Para você colocar aí no canto da sua casa. Meus queridos, eu quero, do fundo do coração, agradecer a vocês por esse momento mariano, muito bonito, né, de nos aprofundarmos e dizermos que queremos contar com vocês em outras oportunidades. Muito obrigado, Padre Roger, Padre Alexandre. Obrigado você que nos acompanhou, e quero só retomar como eu comecei. Uma devoção feita de fé e razão. É um grande desafio, mas vale a pena. Estamos juntos. Eu também agradeço o convite, Padre Roger, Padre Fernando, uma alegria muito grande estar pela primeira vez aqui neste programa. Estivemos trocando ideias muito boas sobre Nossa Senhora. E também gostaria de retomar aquilo que disse, de que o mais importante e interessante das aparições é que revelam de maneira extraordinária algo que é a experiência ordinária de todos nós cristãos. Que Maria nos fala, que Maria nos ouve, que nós podemos conversar com ela e que ela distribui as suas graças sempre que estivermos com o coração aberto para uma oração, para um encontro pessoal com ela. Isso todos nós temos acesso e podemos todos os dias realizar. Que coisa boa. Você não precisa ter medo de amar Maria, não, porque Deus foi o primeiro a amá-la e Deus não teve medo de amá-la. Então, você também não precisa ter medo de amá-la, não, tá bom? Você tem uma noite assim, muito abençoada. Nossa Senhora esteja ao seu lado hoje para que você durma na paz. Até a próxima semana em mais um programa Trocando Ideias.